Agora passo a palavra para a doutora Ana Tereza Basílio, para a sua exposição ou seus questionamentos. Muito obrigada, desembargador. Eu gostaria aqui de saudar a mesa na pessoa do presidente dela. O desembargador está fazendo um trabalho belíssimo com esse evento, trazendo a debate um tema muito instigante, muito instigante. O desembargador Flávio Horta realmente está dando uma contribuição, junto com a Emerge, a sociedade do nosso Estado e do nosso país, com esse debate. E a nossa palestrante, a juíza Caterine Jatahy, nos deu uma belíssima exposição sobre a realidade, sobre a legislação, o avanço dela, que é impressionante. Nós realmente tivemos um avanço imenso a partir da Constituição de 88. O ECA é um belíssimo diploma legal, mas, como ela muito bem expôs, nossa realidade ainda não é, ou ainda está longe de ser, para ser mais realista, do que aquela que o legislador almejou, do que todos nós almejamos. Mas ela tem feito um trabalho belíssimo, uma sensibilidade social importantíssima, e toda a sociedade é devedora de magistrados como a juíza Caterine Jatahy, que está lidando com esse problema dificílimo, que é a questão dos adolescentes que praticam infrações. Debatendo sobre esse assunto, que é extremamente desafiador, eu acho que nenhum de nós, desembargador, tem alguma solução miraculosa para esse problema, né? E aqui a minha posição de debatedora é bastante desafiadora, porque o tema é realmente um entrave social. Talvez um dos maiores problemas sociais do Brasil seja esse, porque esse é o nosso futuro. Como é que a gente vai falar de desenvolvimento econômico se as nossas crianças e os nossos adolescentes estão na rua assaltando, traficando e usando metralhadoras de guerra, não é? Isso não é só o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está mais nas manchetes dos jornais, porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, é a cidade maravilhosa, é a cidade que internacionalmente tem maior exposição. Mas o nosso problema é em São Paulo, em várias capitais, no Rio Grande do Sul, que era um local tão ameno, tão agradável. O Rio Grande do Sul hoje é um local extremamente violento, e a violência da adolescência lá cresceu muito. Me fez lembrar, né, nessa exposição da juíza Caterine, uma fala de Nelson Mandela, quando ele assumiu a presidência do conturbadíssimo país onde o apartheid até há muito pouco tempo vigorava. E ele dizia, se nós vamos adotar a doutrina do olho por olho, do dente por dente, nós vamos ser uma nação de banguelas e cegos. Então, me parece que essa é a colocação que eu faria ao punitivismo. Se nós vamos punir crianças, nós vamos ter que futuro? Nós vamos ter um futuro de crianças assassinadas e bandidos experientes, aqueles que conseguiram fugir da polícia ou do poder público, bandidos especialistas, mais aprimorados, e os que não tiverem melhor sorte vão estar mortos, né? A sobrevida desses menores delinquentes é muito baixa, eles morrem muito cedo, né? Seja vítima de guerra de tráfico, seja pelo embate com a polícia. Mas eu confesso que, nesse debate, eu, na verdade, não tenho ideias diferentes da juíza Caterine Jatahy, ao contrário. Eu acredito na reintegração
do adolescente e da criança à sociedade. Eu acredito que aquele que está em desenvolvimento, ele pode, sim, ser retirado de um caminho equivocado para um caminho adequado. Agora, nós temos estrutura para dar esse caminho? Eu acho que esse é o grande X da questão aqui, desembargador. Para onde nós vamos dirigir as crianças que poderiam, porque a maioria delas, eu tenho certeza disso, juíza Caterine, a maioria delas não é psicopata, não é de má índole. Não, pois é, a maioria não é, é uma minoria. É lógico que há incorrigíveis, há uma patologia, há um problema psiquiátrico, até os médicos discutem se é patologia ou não, com relação à psicopatia. E esses, realmente, segundo a medicina, não teriam cura. Mas isso é uma minoria da minoria, desembargador. A maioria são crianças de bom coração, de boa índole, que poderiam, com a ajuda do Estado e da sociedade, ter outros caminhos, ter caminhos do emprego, do trabalho, da vida regular, da vida lícita. Eu acredito piamente nisso. E por isso que eu sou contra, já antecipando um debate que vai ser travado amanhã, eu sou contra a redução da idade para punição penal, porque nós não estamos resolvendo o problema, nós estamos, como disse Mandela, arrancando os olhos e os dentes. Mas e o problema? O problema não está resolvido, nós não estamos... Tem um ditado árabe que diz que quem planta espinhos não colhe rosas. Que tipo, do que a sociedade está plantando? Espinhos ou rosas? Nós estamos plantando espinhos. E aquela reação que a gente tem, que foi muito bem mencionada aqui pela nossa palestrante, que é verdade. Quando a gente é vítima de uma agressão, e às vezes muito violenta, de um menor infrator, a primeira reação da sociedade tem que punir, tem que prender, encarcerar, jogar a chave fora da cela desse cidadão para ele não voltar. Mas eu acho que o que a gente tem que mudar é de perspectiva. Quando vem, desembargador, um menor com uma arma nos assaltar, o que a gente tem que pensar não é como punir aquele menor. O que a gente tem que pensar é como cada um de nós, como integrante da sociedade, deixou de fazer algo para a gente ter alguém nas nossas proximidades sem poder ir à escola, sem ter uma orientação, muitas vezes sem ter pai e mãe presentes, dormindo na rua. Não adianta a gente achar que a culpa é toda do Executivo. Boa parte é do Executivo, não tenho a menor dúvida, principalmente a falta de estrutura do DEGAS e o DEGAS se transformar num presídio e não num local de recuperação. Isso é culpa do Executivo e uma culpa muito relevante. Mas nós, como membros da sociedade, nós, como eleitores, nós, como força da sociedade, como integrantes dela, temos também uma responsabilidade com relação a isso. O que cada um de nós está fazendo ou está votando para, de alguma maneira, modificar essa realidade? Nós estamos cobrando dos nossos deputados federais, nós estamos cobrando dos nossos deputados estaduais. O combate ao tráfico e à milícia, certamente, como disse o secretário aqui, é uma guerra. Nossos policiais são heróis. Mas o que nós estamos fazendo para retirar a mão de obra do tráfico e da milícia? Essa é a grande indagação e essa é a grande qualidade desse evento. Eu vou dar aqui um exemplo de uma iniciativa que, inclusive, a OAB está apoiando, muito bonita, do Tribunal de Justiça. O desembargador Cláudio criou uma comissão especial para trabalhar a questão do jovem aprendiz. O presidente dessa comissão é o desembargador Marco Bezerra. E a desembargadora Renata Cota tem feito um trabalho muito bonito à frente dessa comissão.
Nós, inclusive, estamos assinando um convênio com a OAB agora, para a OAB auxiliar também o trabalho dessa comissão. Vejam que projeto bonito que o Tribunal de Justiça, não é, o tribunal, a iniciativa do Tribunal de auxiliar a sociedade. Jovens infratores são selecionados e monitorados por essa comissão e são encaminhados para o programa Jovem Aprendiz, previsto na legislação, né? As entidades que têm mais de 7 funcionários, empregados, né, pela CLT, a cada 7 contratações, tem que contratar um jovem aprendiz, e narram histórias muito bonitas de jovens que realizavam pequenos furtos, jovens que até praticaram agressões, que foram colocados no programa Jovem Aprendiz, foram trabalhar como auxiliar de escritório ou como boy em determinadas entidades que aceitaram, por ser o Tribunal de Justiça que está monitorando o programa e dá uma segurança maior, porque é lógico que tem algum risco com uma iniciativa dessa, mas esses jovens, a grande maioria deles, começou a trabalhar, começou a estudar e mudou completamente o seu caminho. Essa é uma semente muito importante que se planta. E o objetivo da OAB com esse convênio é que as sociedades de advogados que se enquadrem na lei também contratem esses menores infratores que estão sendo supervisionados aqui pela Comissão do Tribunal de Justiça. Isso é uma iniciativa concreta da sociedade de plantar um futuro melhor. Porque aí nós estamos abrindo uma porta de trabalho, uma porta de monitoramento para esses menores, e essa é realmente uma possibilidade concreta de mudança de rota. Mas essa iniciativa, que é sensacional, precisa ser replicada, apoiada, divulgada por todos os entes. Mas também não será suficiente, obviamente, esse tipo de iniciativa só do Tribunal de Justiça. A sociedade civil também tem que criar, as empresas têm obrigação social, as empresas não reclamam de roubo de carga, de insegurança no Rio, de tiroteio na frente das suas lojas. Pois bem, a iniciativa privada precisa se reunir para iniciativas como essa. Nós não temos que matar os nossos menores e nem apenas encarcerar. É claro que uma pequena minoria, me parece, não tem solução, tem que tirar da sociedade, senão mais pessoas serão vitimadas. Mas essa é uma minoria, a maioria é recuperável, né? Então, eu tenho muita crença em iniciativas sociais e acho que nós temos que reforçar a cobrança em cima do Poder Executivo, até contra o modelo. Esse modelo é falido. Esse modelo já mudou. Por isso que eu fiz questão de mostrar o histórico, para a gente perceber que a gente está voltando no tempo. A gente tem uma legislação em vigor que não está sendo aplicada. A gente precisa de unidades de internação, sim, porque os atos infracionais são muito graves, eventualmente, e a gente precisa, então, dessas unidades, mas a gente precisa de unidades que possam oferecer, principalmente, dignidade da pessoa humana. E, dentro disso, dar condições aos jovens para que eles também tenham outros direitos, como educação, esporte, lazer, isso dentro das unidades, para acreditar que eles possam ter uma vida diferente. A questão é a pessoa ter uma opção, uma escolha. Ele pode até escolher uma coisa diferente, porque a gente não vai definir a escolha deles, mas poder existir aquela oportunidade. E ele fala assim, não, olha, eu posso fazer diferente, eu posso trabalhar, eu também sou capaz, para ele poder exercer a cidadania dele. Mas como que ele vai exercer a cidadania dele se dentro das unidades que são de nossa responsabilidade, a gente não tem nada? A gente dá uma existência absolutamente indigna. A gente tem encarceramento, tem maus tratos, isso tem notícias. Eu não sei se é na realidade, até porque não é da minha competência, mas a gente sabe que são
minimamente superlotadas, né? O que acontece ali, seja por falta de agente para fiscalizar, seja por falta de estrutura, a gente não sabe, mas sabe que acontecem coisas muito ruins? Então, a gente precisa dar condições para que eles se desenvolvam e desenvolvam outras potencialidades na vida dele. Mas a gente só vai dar se o Poder Executivo cumprir com a sua obrigação de dar unidades para que possa ser feito um trabalho bom, um trabalho que dê resultado. E talvez unidades com uma estrutura diferente. Sim, mas assim, e não é só a unidade também. A gente precisa, para além da unidade, a gente precisa do meio aberto, a gente precisa da semi-liberdade. Semi-liberdade é maravilhoso. Eu acho incrível a semi-liberdade. Você vai estar testando o adolescente entre uma privação e uma liberdade, aquela responsabilidade dele estar cumprindo, dele estar frequentando a escola, dele estar trabalhando e dele estar voltando. E sabendo, não, eu preciso continuar isso. E, assim, e esse tempo de internação e o tempo da semi-liberdade, ele também não é tão extenso, são 6 meses, sim, entende? Não são 6 meses que servem, que têm esse caráter educativo. Esse caráter educativo é muito importante. E eu acho que esse implicamento da sociedade é muito importante, em todos os setores, né? Seja a sociedade civil, seja aqui o tribunal enquanto instituição, a imprensa, tudo, a gente tentar mudar o olhar. Eu acho que é mudar o olhar sobre o infrator. Sair daquele sistema punitivista, sair do sistema assistencialista e acreditar neles enquanto pessoas em desenvolvimento, que têm milhões de potencialidades para desenvolver. Mas, se só receberem opressão, fica difícil. Sem dúvida. E, para obter isso, nós também, cada um de nós precisamos abandonar alguns preconceitos e dar oportunidade para esses jovens, porque, se nós fecharmos a porta a eles, daqui a uns anos podem ser eles que estejam assaltando nós mesmos, ou nossos filhos, ou matando algum ente querido. Sim, e nem só isso. Assim, eu fico pensando muito, assim, quando todo sinal que a gente para na rua, tem uma criança jogando bola, tem uma mãe pedindo esmola, sim, com uma criança no colo. E a gente não para tudo, mas essa criança não está na escola. E aí você fecha o sinal, e no próximo sinal tem outro. E a gente, quando fecha a janela do carro e segue em frente, a gente está compactuando também, porque a gente, sim, não está fazendo nada. Sim. A gente está vendo aquela violação de direitos ali em todos os cantos da nossa cidade e não está fazendo nada. E ninguém se mexe para transformar isso. Por isso que eu falo, veio tão boa hora essa decisão do Supremo, veio muito boa hora a decisão do Fachin. A gente precisa olhar, a gente precisa discutir. E eu acho que essa iniciativa aqui da Emerge, do desembargador Flávio Horta, foi maravilhosa. Sem dúvida, sem dúvida. Outra iniciativa que eu queria mencionar aqui, que é sempre uma sementinha pequena num grande oceano de problemas, mas, pelo lado da advocacia, a OAB, a partir de janeiro, começou um projeto que se chama Porte de Livros, que faz um trocadilho com a questão do porte de armas e chama a importância para a cultura, para a educação. Então, nós temos feito uma campanha muito grande de recolhimento de doação de livros e temos levado a escolas públicas do Estado inteiro, porque muitas nem biblioteca têm, né? Então, nós temos levado muitos livros, nós já recolhemos quase 3.000 livros e já distribuímos 1.500 livros. E é uma mudança de cultura. Vamos passar uma nova perspectiva, a perspectiva de que a criança estudando, lendo, ela pode ter uma vida melhor, e tem um monte de exemplos nessa linha. Quer dizer, tem pessoas... Eu vou citar aqui um exemplo, porque ela está presente, eu tenho muito orgulho dela trabalhar conosco, da vice-presidente da OAB Jovem do Rio de Janeiro, a Thaís Fontes. A Thaís Fontes foi criada em Caxias, teve auxílio do Bolsa Família. Hoje, ela está fazendo pós-graduação em processo civil na UERJ. Ela venceu. Hoje, ela representa a categoria jovem dos advogados. É possível vencer com dificuldades, mas nós temos que abrir as portas. Talvez um modelo que fizesse muito sentido, nós temos um estado imenso, com vários locais sem utilização, talvez fazendas ensinando as crianças a plantar, a colher, com escola, um complexo com escola. O Estado precisa ser cobrado de uma mudança da estrutura de tratamento desses menores,
Não adianta encarcerar. Encarcerar, a gente vai transformar todos eles em PhDs do crime, porque aí eles vão lá e lidam com pessoas talvez muito piores. Sim, e assim, a gente também, eu acho que é tão importante essa estruturação, porque a gente pensa, existem alguns que realmente precisam, né, ficar Sim. internados. Tudo Sim. bem, isso aí acho que ninguém está discutindo. Mas e aí, se a gente não melhorar essas unidades, esses que vão ficar lá, vão ficar naquelas condições horrorosas? Não. A gente precisa, por todos os motivos, melhorar essas unidades. Sem Então, e urgente. E é urgente. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente esse ponto que eu gostaria de tocar. Eu fui juiz de infância no início da minha carreira, por cerca de 4 anos, cidades de Valença e Barra Mansa, então fui um juiz do interior. E o que a gente vê, até mesmo pelo histórico da sua palestra, é que o ECA ele prevê que o juiz ele seria na realidade, teria só a função judicial e a função administrativa seria delegada ao município, ao Estado e aos conselhos tutelares. E o que a gente verifica na realidade é que o juiz ele continua funcionando como administrador de todo esse sistema. Sim. Né? E o próprio Estado ele acaba sobrecarregado porque os municípios não têm nenhum, na sua grande maioria, pelo menos os que eu passei, eles não dão atenção nenhuma para essa questão da criança e adolescente, e principalmente para a questão da internação. Você vê, na minha época eram os CRIANs, agora acho que se chama CRIADES, né? Eu acho que eles têm natureza estadual ou municipal? Municipal. Né? Eles não são aparelhados, por exemplo, para fazer nenhum tipo de instrução profissional. É a maior frustração, né? Então, por que eu acho que o grande momento da intelectualidade foi quando o Lutero e o Erasmo de Roterdã eles começaram a divergir, né? E daí é que nasce a filosofia, que a filosofia se desprende da teologia, quando o Erasmo de Roterdã afirma o livre-arbítrio. Então, o ECA ele prevê a responsabilização. Então, ele prevê o livre-arbítrio também do adolescente. Eu acho que a recuperação dele tem muito a ver também com ele querer recuperar, ele se dirigir à recuperação. Agora, para que ele possa recuperar, a gente tem que dar alternativa. E essas alternativas não existem. Então, a partir de que momento a gente tem que responsabilizar também os municípios, ou seja, criar talvez uma lei de responsabilidade penitenciária ou de responsabilidade socioeducativa para punir o administrador que não investe verbas nessas unidades. Tem que cobrar, eu acho que tem que cobrar. Sim. Não, mas eu digo cobrar mesmo com punição, porque hoje em dia, por exemplo, se o administrador ele não tem responsabilidade fiscal, ele é inelegível. Agora, se ele não dota o CRIAN do seu município de instrumentos, né, de estrutura, não existe sanção nenhuma. Então, eu acredito que existem aqueles... Eu sou contra a redução da maioridade penal, mas os que advogam a redução da maioridade penal, eles têm uma certa razão, porque a criança, ou, no caso, o adolescente, o infrator, ele acaba ficando 6 meses numa unidade, recolhido, sem nenhum tipo de atividade, volta para a sociedade, muitas vezes pior do que entrou, e reincide em crimes, às vezes, muito mais graves, e o grau de violência ele cada vez aumenta mais. Então, eu acredito que, a partir do momento que a gente fala, não podemos ser punitivistas, mas, se não formos punitivistas, qual a solução? Então, assim, porque
porque a gente vai punir, então, o adolescente porque o Estado não dá estrutura? Não, mas o adolescente tem o seu grau de responsabilidade também, né? Eles têm, mas acontece isso, porque assim, se a gente, é muito frustrante a gente ver a semi-liberdade, é muito frustrante a gente ver a liberdade, até a liberdade assistida, isso na prática, né? Isso não no papel. No papel, na teoria, é muito lindo, é incrível a gente ter a municipalização, é incrível e é isso mesmo que a gente tem que trabalhar. Na prática, não é bem assim que funciona. Na prática, eu converso com todos os adolescentes. Eu gosto de conversar, perguntar, cumpriu. Eu gosto de explicar para ele e para os pais o que é a medida. E dou uma de boba, porque eu começo a explicar como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí ele me aparece uma outra vez no outro ato infracional. Não, foi lá assinar. Não fui nem assinar. Mas por quê? Porque não me chamaram, porque não era lá. Ou então a medida só de assinar. Então não tem pessoal, não tem estrutura, ela não funciona. A liberdade assistida atualmente não funciona. CRIAD não funciona. Não funciona também. Tá, eu vou dizer por que não funciona. Desculpa, tá bom. Só que, para mim, na minha experiência, eu não estou lá dentro para saber. Porque eu vejo dos meninos e todos me falam que evadiram no dia seguinte. Não é verdade que eles evadem no dia seguinte? Não, isso é muito bom, existem muitos que cumprem, porque justamente foi o que eu falei, eu acredito muito na semi-liberdade, eu acho, inclusive, que é uma das melhores medidas. Só que o que a gente vê na prática é que, inclusive, muitos meninos chegam nessas unidades e eles não conseguem nem ser matriculados na escola. Eles falam que estão esperando a mãe trazer documento, estão esperando a transferência da escola, ficam esperando e vão para a escola. Não vão. O que acontece? Eles evadem. Não é isso que acontece? Se a senhora tem, eu acho maravilhoso, tá? Porque não é fácil, nenhum deles é fácil, mas o que eu vejo, porque assim, eu faço audiência todos os dias. Em todo dia eu tenho pelo menos 15, 20 adolescentes na minha frente que estão contando a história. E essa história, ela se repete no não cumprimento da liberdade assistida pela falta de estrutura, e ela se repete no evadir do CRIAD. Eu pulei o CRIAD. E aí eu sempre pergunto, mas pulou por quê? E cada um vem com uma história, mas a mais recorrente não se matriculou na escola, e aí foi a porta para a saída. Então, assim, se a gente não estruturar essas unidades que estão dando uma responsabilização do comprometimento do adolescente, a gente não consegue construir nada. O que a gente vai construir? A gente tem que dar a estrutura do lado de fora. Sem dúvida, e eu acho que tem aí um papel importante do Ministério Público de fiscalizar esses procedimentos. Mas será que fiscaliza? Essa que é a minha pergunta. Assim, na verdade, também não é da minha competência, mas será que fiscaliza? Será que entra com as ações competentes? Pois essa é uma questão importante. Alguém que... o cerimonial tem... acho que... Quem é que está na frente aí para... Dá para a moça ali? Eu vou pedir, então, ao apoio lá que traga microfones sem fio, por gentileza. Por enquanto, doutora, poderia vir aqui fazer a sua pergunta? A gente vai improvisando aqui dessa forma, enquanto vem os microfones sem fio. Bom dia a todos. Eu não sou da área jurídica, eu sou professora, pedagoga, historiadora e psicanalista em formação. Então, os assuntos debatidos hoje à mesa muito me interessam, principalmente a questão da psicopatia, que foi colocada, que é algo muito novo para nós. Mas, respeitando o tempo, até porque eu sei que muitas pessoas gostariam de falar, eu vou me concentrar na questão da ressocialização versus reabilitação, que eu acredito que seja um tema que nós vamos precisar nos debruçar. Eu conheço de perto, no interior do Degase, sou moradora da Ilha do Governador e já fiz muitos trabalhos sociais no Degase da ilha. E, nesse governo punitivista, é a primeira vez que eu vejo uma biblioteca assim, inaugurada no Degase da ilha. Então, a gente costuma trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Falar em ressocialização dentro do Degase é patético. Esse termo ele não poderia nunca ser aplicado, na minha humilde opinião, porque o ambiente ele é tão nefasto, ele não ressocializa ninguém. Ninguém ali é preparado para voltar para a sociedade. E a sociedade também não tem culpa. Essa culpa total que é atribuída a ela pelos delitos cometidos pelos menores.
Então, acho que a gente pode, doutor Marcelo, aqui, seria brilhante a sua fala, se o senhor puder depois contribuir. A gente pode pensar em reabilitação. Eu gostaria de saber, não sendo da área jurídica, qual é o entrave jurídico em se criar estruturas politécnicas dentro desses locais. Por que não se tem um menor interno ali, estudando a metade do dia e aprendendo um ofício técnico na outra metade? E até com parcerias. O que o empresário pode fazer? Tem algum empresário aqui presente? A sociedade civil, o empresário não está presente. Ok. Quando a gente fala assim, o empresário tem que contribuir, o empresário pergunta, mas de que forma eu posso fazer isso? Mas se a gente criasse uma estrutura como essa, eu tenho certeza que PPPs seriam muito bem-vindos, né? Parcerias público-privadas. Os empresários iriam investir, sim. Por que não esses menores poderiam trabalhar ali, internos, e produzir e ganhar por isso? E para quando saíssem, esse tempo poderia ser ampliado, e quando saíssem, eles teriam até um início, um dinheiro deles digno, imagina, um dinheiro que eu não roubei, eu não cometi nenhum delito, mas eu trabalhei e eu tenho esse dinheiro porque eu fui ensinado assim. Essa convivência do professor com o aluno, né, nessas condições, é uma convivência quase que... Eu acho que eu não consigo nem criar um adjetivo aqui, são tantas palavras que vêm à minha mente, e eu não consigo criar o adjetivo. Então, eu gostaria de saber qual é esse entrave jurídico, gostaria de deixar clara essa minha opinião de ressocialização impossível e reabilitação muito possível, e gostaria de saber também por que o Executivo ele não é fiscalizado pela Câmara dos Deputados para que se cumpra suas obrigações em relação a isso. A gente tem hoje um governo que é acusado de punitivista, mas a gente teve 20 anos que não eram punitivistas. E por que não foi feito isso? Por que não foi fiscalizado? Onde que a sociedade entra? Onde que o legislativo entra? Onde que o executivo entra? Onde que está a falha? Nós queremos saber, porque nós queremos cooperar para mudar. Eu tenho certeza aqui que muitos serão futuros executivos, legislativos e, principalmente, judiciários. Como que essa tríade pode funcionar? Porque, se a gente ficar no embate, nesse triângulo, não chegaremos a lugar nenhum, como não chegamos até hoje. Obrigada a todos. Eu repasso a pergunta para a doutora Caterine. Bem, Seu juízo, o que falta para a gente instalar essas unidades profissionais dentro das unidades de internação? eu acho que falta só começar, gente. O que a gente precisa é começar, o que a gente precisa começar a andar. A gente tem aí agora, o governador prometeu melhorar as unidades, a gente está aguardando. Isso, infelizmente, isso não é da minha competência, isso é competência da Vara de Execução de Medida Socioeducativa, que é da doutora Lúcia Glioche. Ela que fiscaliza, ela que são da responsabilidade dela, as unidades e o cumprimento das medidas. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser conversada assim, eu acho que não tem impedimento, precisa colocar em prática, precisa cobrar. Cobrar, exatamente. A gente tem que cobrar essa Cobrar que seja iniciativa implementado, e cobrar exatamente. com bastante força. Uma legislação como a que eu sugeri de responsabilização do gestor, será que funcionaria? Eu acho que ainda precisa, antes disso, precisa cobrar. Eu acho que ainda não está sendo cobrado. Eu acho que, nesse momento agora, começou a olhar. Olha só, Mas como vai cobrar se você não responsabiliza? Se não existe Entra consequência? com uma ação civil pública, já tem uma ação civil pública, né? Mas cada hora fazem, né? Eles vão adiando esse cumprimento, mas tem que cumprir. desembargador, eu ainda acredito muito no poder do voto. Ano que vem, nós temos eleições municipais. E a legislação atribui responsabilidades municipais. Vamos nós, eleitores, cobrar dos candidatos o que vocês vão fazer com os menores infratores. Porque ontem, por exemplo, nós aprovamos uma legislação de abuso de autoridade, a meu ver, totalmente equivocada, e não existe uma legislação de omissão de autoridade, porque o que está ocorrendo é isso, é omissão da autoridade. Sim. O prefeito se omite, os deputados se omitem, os vereadores se omitem, e aí sobra tudo para o judiciário, e aí o judiciário é cobrado pela sociedade. Eu vou dar a palavra para a doutora Rosângela. Eu gostaria de compor aqui o debate que está sendo feito, porque eu estou apreciando muito o que tem sido falado, não só pelos palestrantes aqui, mas como a intervenção da sociedade que está aqui. Porque nós somos a sociedade, todos nós somos a sociedade. E o que não está funcionando, doutora Juíza, que eu gostei muito, muito, muito da sua intervenção,
porque a sua intervenção mostra o desempenho pessoal, além do profissional, para o trabalho na área da infância e da juventude. Isso é importantíssimo. Você não pode trabalhar só como profissional, você tem que trabalhar pessoalmente por aquilo, porque é onde você vive e mora. E o município é onde a gente vive e mora, é o trabalho que a gente tem que desempenhar. Mas eu queria dizer que, vou chegar até o Degaze depois, mas vou falar primeiro que nós temos 3 esferas de conselho. O Conselho Municipal de Direitos da Criança. Cadê a política municipal? A obrigação é do Conselho, porque é sociedade e a prefeitura, os integrantes. É um conselho paritário. Estadual, a mesma coisa. É um conselho paritário entre a sociedade e os órgãos públicos que compõem o Estado, a discutir a política para isso. E tem o CONANDA, esse tem nome próprio. Ele faz a política nacional sobre o direito da criança e adolescente, mas, como é nacional, ele preocupa-se mais com a questão da prática do ato infracional. Então, essas 3 esferas, elas não estão operando. Isso já é um grande problema. E cada um desses conselhos tem verba para isso. Eles têm verba, porque o orçamento é obrigatório separar a verba, tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, não é porque não tem verba. Tem verba, sim, e verba própria e carimbada para esse tipo de trabalho. Bem, pensando nisso, aí vamos, então, para o sistema Degaze. O sistema Degaze, ele foi pensado e está muito bem escrito no Estatuto, e depois a questão da lei do SINASE, essa coisa toda, mas acontece que você não tem efetivamente uma execução de um projeto social e pedagógico para esses adolescentes. É o que falta. Então, os profissionais lá ficam dando murro em ponta de faca, tem um número muito pequeno de profissionais para a demanda que é, e os profissionais não têm como, principalmente que nós pegamos vários laudos isso, nos processos, que dizem assim, o psicólogo, não tive tempo hábil para aprofundar. A parte de assistência social também não teve tempo hábil para fazer as coisas, porque o volume de meninos da entrada é muito maior do que o que você pode desempenhar. Então, nós estamos todos numa situação geral de omissão. Todos nós. Estamos nessa situação, por quê? Porque nós não temos um projeto efetivo de atuação. Eu estou dizendo isso não porque eu esteja aqui no evento, participando disso, não, estou dizendo porque eu comecei do zero, na área da infância e da juventude. Eu comecei a enxergar as pessoas e comecei a ser gente trabalhando em Nova Iguaçu, na vara da infância e da juventude. Eu comecei lá, há muito tempo atrás, e isso é uma coisa que eu não conseguia. Eu comecei na transição entre o Código de Menores de 79 e para entrar o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu não conseguia conceber que um menino fosse para a instituição e o processo para o arquivo. Eu não conseguia entender isso. Então, eu ia atrás do menino para entender a sistemática dele. Mas, como eu só era de Nova Iguaçu, eu só podia atender os meninos de Nova Iguaçu. Mas aqueles meninos que eram de Nova Iguaçu tinham um atendimento muito eficaz, porque eu controlava o atendimento deles. A forma da atuação, eu entrava na antiga FUNABEM, que depois mudou o nome para a CBI. Olha, você vê quanto tempo que eu tenho isso, né? Olha, eu estou falando em FUNABEM. Então, isso, você interferia, você ia lá, você especulava, mas por que é assim, não é assado? Botava os garotos de castigo na grade, naquela coisa toda, arranca a porta da grade, a lei está aqui, não pode ser mais assim. Vamos trabalhar atividade com os meninos, mas trabalhar o profissional com a atividade do menino sociopedagógica. Ninguém vai ser ressocializado, não,
porque todo mundo tem um processo da vida inteira de socialização. Então, nós não podemos ser ré, porque ré vai para trás. A gente tem que ir para frente. Nós temos que estar socializando todo santo dia. Todo momento é momento de estarmos socializando. Essa congregação hoje aqui, nós estamos socializando também. Então, é isso que nós precisamos conversar com eles. E o trabalho que é feito é muito pouco em relação à grande necessidade. Então, temos que pugnar por um processo social e pedagógico, porque a transformação só vai acontecer assim, mas não pode ser somente com os adolescentes. Você tem que fazer isso também com os profissionais. Porque se os profissionais não tiverem a base de apoio, toda a técnica que tiver vai pelo ralo. Precisa de apoio profissional, porque não é fácil você trabalhar com isso também, não. Não é fácil, é muito difícil. Então, eu estou aqui conversando isso com todos, porque eu acho que tem possibilidade de fazer. Porque os meninos mesmo é que me despertaram. Mas eu não sou de Nova Iguaçu, mas eu também queria ser atendido. E, com isso, eu fui levando esse trabalho para a Defensoria e nós montamos um atendimento para todos os meninos do Estado que estivessem lá fazendo isso, porque antes a Defensoria nem se metia com isso. Era uma coisa à parte, né? Então, nós começamos a fazer esse trabalho e isso tem possibilidade. Agora, é como plantar. Você vai lá, coloca a semente, tem que regar todo dia e tem que acompanhar o processo social e pedagógico. Porque não adianta só botar no papel e cada um fazer do seu jeito. Eu acho que fica melhor amarelo do que azul e tudo mais. Eu tive a oportunidade de conhecer em Roraima, que lá o sistema, eles fizeram de uma coisa muito interessante. É só para a ideia, para a gente exercitar isso, né? O pensamento, porque a ideia não pode ser de um, tem que ser de todos. Por isso que na Constituição, artigo 227, diz família, sociedade e Estado. Estado lato sensu, né? Município, Estado e federal. Por que a sociedade está no meio? Porque a sociedade tem que controlar a família e o Estado lato sensu. Por isso é que fica no 227 a sociedade no meio. Então, a sociedade tem importância vital, porque o povo, vivemos em sociedade. O poder não emana do povo, então esse povo é a sociedade, e essa sociedade tem que pugnar por isso. Então, nós não saímos para as ruas por uma série de coisas, vamos, então, trazer esses pensamentos para todos os locais que nós estaremos, porque a sociedade é importante para modificar o status quo. Porque todos nós estamos sendo prejudicados por causa disso. Todos, não tem diferença. Não tem nenhuma diferença. Quem sofre mais, quem sofre menos. Todos nós sofremos muito. Todos nós sofremos muito, porque são todos os dias de insegurança, de instabilidade. Bom, então, pensando nisso, que a gente precisa fazer isso, então vamos pensar num projeto sociopedagógico e vamos pensar num outro momento, desembargador Flávio, se o senhor é realmente daqueles que concretizam as situações, não só bate o martelo lá, mas é eficaz nas suas ações, vamos convidar, então, o Degase para que ele mostre para nós qual é o projeto pedagógico atuante. Vamos controlar através da visão social, com a possibilidade de que o judiciário está junto com isso para observar. Obrigada. Eu posso responder essa? Claro. Bom, eu acho o seguinte, a sociedade, existem instrumentos no ECA que são o Conselho da Criança e o Conselho Tutelar. Mas o que a gente verifica é que ambos se tornaram quase que uma prévia de lançamento de candidaturas políticas. Né? Quem vai para esses conselhos, na realidade, está pensando mais adiante. Também não existe nenhum tipo de responsabilização desses conselheiros. Né? A lei criou alguns sovietes lá, né, prevendo a atuação de conselhos, e os conselhos não atuam.
e aí a coisa volta para quem? Para o judiciário, que não deveria atuar. O judiciário não tem essa função administrativa do ECA. É verdade. Mas o judiciário, ele, na execução das suas medidas, ele acaba tendo que intervir indevidamente, porque o judiciário ele teria que ser provocado mediante ação civil pública. Por isso que eu acredito que o que está faltando é um instrumento de responsabilização. Responsabilização do gestor, responsabilização desses conselheiros. Então, não basta a gente chamar Degase aqui, porque a própria lei ela é falha no sentido de que ela não estabelece de que forma o Estado vai intervir, de que forma o município vai intervir, de que forma o Conselho vai intervir. Então, eu acredito que a legislação ela é falha nesse aspecto de prever a responsabilização do gestor. A gente tem que especificar mais isso. Eu acho que o debate tem que ir por aí, ou seja, a gente tem que começar a jogar essa responsabilidade, tirar do judiciário e jogar para quem realmente tem essa responsabilidade, que é o gestor. E o gestor ele tem que ter algum tipo de sanção, caso ele não haja. Eu acrescentaria, desembargador, concordando com toda a sua exposição, sim, tem que haver punição. Mas eu acho que, adicionalmente, a uma mudança legislativa que envolve um pouco mais de burocracia, eu acho que seria muito interessante uma sugestão à Emerge, desde já, eu já diria que com apoio integral da OAB, que se faça um evento trazendo o Degase aqui para explicar os porquês, quais são os gargalos, aonde está travando o bom funcionamento do sistema, porque necessariamente tem que passar por ter algum tipo de medida de aprendizado, de educação a esses menores. Por que esses menores não estão tendo nenhum tipo de acesso à educação, ao curso técnico? Eu acho que seria, sem prejuízo de uma briga justa pela punição dos administradores, eu acho que seria interessante um evento com apoio total da OAB para trazer Sem dúvida, vamos chamar os responsáveis no Poder Executivo Municipal e Estadual e ver e cobrar as posições e fazer a exposição do problema para a sociedade, aqui no tribunal, com apoio da OAB. Bom, eu vou dar, então, a palavra para mais uma intervenção. Os outros eu gostaria que fizessem por escrito. Agora, uma intervenção breve para a gente poder Isso, encerrar o nosso desembargador, pela painel. ordem que a participante está sinalizando, a gente pede que escrevam. Qualquer coisa, temos caneta e o cartão que a gente pode deixar, e a banca responde a posteriori, até em razão do horário. Mas a participante está ali. Eu queria só acrescentar em relação ao que ela falou, desculpa que atrapalhar o cerimonial, só dizer que eu acho que todas essas ações, elas se somam, né? Eu acho que a gente tem que chamar o Degase, tem que haver uma responsabilização. Eu acho que uma coisa, e tem que ter as novas unidades, a gente tem que trabalhar em conjunto, a gente tem que implicar a sociedade toda em todas as suas esferas, é isso mesmo, é legislativo, é o judiciário, é o executivo, é a sociedade, é todo mundo trabalhando junto para dar umas melhores condições. Sem dúvida. Eu concordo plenamente. Agora, pode falar. Eu queria falar, com todo respeito à mesa, aos colegas que estão aqui também assistindo. Eu sou psicóloga lá no Degase há alguns anos e sou também professora da rede municipal de Niterói. Fui professora do Estado durante muito tempo, onde lecionei Psicologia da Educação para curso de formação de professores. E troquei pelo município, estou trabalhando hoje com EJA, ou seja, com Educação de Jovens e Adultos. E trabalho, por incrível que pareça, numa escola onde também estão matriculados alguns alunos, alguns meninos sócio-educando da mesma unidade onde eu trabalho. Então, eu atendo adolescentes no Degase, ali no CRIAD, e, à noite, atendo também esses adolescentes já como professora numa escola. Eu estou extremamente angustiada, e é uma coisa que me angustia muito, porque
eu sou apaixonada pela adolescência já há muitos anos, né? Desde a minha formação, há 30 anos como psicóloga, eu trilhei por esse caminho da adolescência, da criança e da adolescência, e da educação, principalmente. Nós estamos aqui tratando muito da questão da socioeducação, eu sei o tema, mas não dá para pensar socioeducação e não dá para pensar em solução sem antes nós pensarmos a educação. A educação nesse Estado está falida. É uma responsabilidade do Executivo, sim, que há mais de 20 anos está abandonada. Como que nós queremos um adolescente que chega no CRIAD, ele já vem, na maioria, numa progressão de medida da internação para a semi-liberdade, ele vai ser atendido pela rede, na saúde, na educação, com projetos também de jovens aprendizes. Temos colegas lá do Serviço Social lutando muito para que adolescentes tenham oportunidade em cursos, junto a algumas unidades, algumas empresas que tem ali atendendo. Eu estou falando de uma experiência de Niterói, mas eu sei que outros CRIADs trabalham muito, muito parecido. Há diferenças, particularidade entre os CRIADs, mas há questões muito semelhantes. Essa de a matrícula em escola pública, que é uma obrigação, uma obrigatoriedade, mas nós estamos falando de adolescente que está fora da escola há muitos anos. Adolescente que não tem o menor interesse pela escola, não conseguiu entender o valor da escola, as famílias não conseguiram entender o valor da escola. Aí esse adolescente chega no CRIAD e a gente quer obrigar esse adolescente para uma escola. Ele é obrigado a ir. E a gente trabalha dentro do CRIAD ajudando ele a entender o valor da escola, nesse sentido. Mas é muito difícil para esse adolescente se adequar a uma escola que ele nunca participou, da qual ele nunca participou. Nós temos adolescentes ali analfabetos, 16 anos, analfabetos. Eu não estou falando de funcional, não. Eu estou falando de que não sabe escrever uma letra. Nós temos casos ali de saúde, de perda de saúde mental absurdos. Eu tenho acompanhado de perto, muito de perto, adolescentes com problemas de saúde mental, tentativas de suicídio, vários. São meninos de 16 anos. Isso é deprimente. Eu não lido com adolescente ali sem pensar nos meus filhos. Eu só lido com eles pensando que eles poderiam ser um dos meus filhos. E eu fico sempre pensando, e minha pergunta é o seguinte: o que nós faríamos se meu filho, com 13 anos, não soubesse ler e escrever? O que eu faria se meu filho de 16 anos, ao invés de carregar um livro debaixo do braço, na mão, carregasse um fuzil? O que eu faria se meu filho fosse atingido por uma bala, seja de polícia, seja do tráfico? Nós estamos dentro das escolas com essa realidade. Nós perdemos adolescentes todos os dias, na escola e no CRIAD, e nos legados da vida. A sociedade está falida. Eu estou extremamente deprimida. Nós temos visto colegas profissionais adoecidos dentro dos legados da vida, completamente adoecidos. Uma falência da sociedade, uma falência do Estado, do Executivo do Estado, que há mais de 20 anos abandonou. Nossos adolescentes estão sendo mortos, todos os dias. São muitas questões, mas enquanto o Estado fechar 150 escolas, como fechou nos últimos 10 anos, menos do que isso, mais de 150 escolas foram fechadas, nós não podemos acreditar que o DEGASE vai dar conta. Nós precisamos trabalhar lá embaixo, na creche, atendendo as famílias, as crianças que estão sendo violentadas nos seus lugares. Muitos casos de violência sexual, muitos, absurdamente. As crianças de 3, 4, 5, 6 anos violentadas sexualmente já chegam nas escolas destruídas. As escolas são feias, as escolas são horríveis, as salas de aula são horrorosas, as carteiras que os adolescentes sentam são horríveis. Não há beleza na escola e muitos professores lá se matando para tentar ajudar adolescente. Eu estou com um caso agora muito lindo e deprimente, de um menino que chegou ao CRIAD com 13 anos. Ele foi apreendido porque ele estava cavando buraco na comunidade onde ele mora para fazerem barricadas. 13 anos. Ofereceram R$50 a ele para ele fazer o buraco. Ele foi apreendido com a associação do tráfico. Chegou ao CRIAD. Eu falei, já numa reunião, graças a Deus que ele chegou aqui, porque eu vou fazer de tudo que eu puder para ajudá-lo. Conseguimos, com a pedagogia, com colegas da prefeitura,
que ele fosse matriculado. Mas ele é analfabeto, ele não consegue escrever o nome dele, que tem 4 sílabas, 4 letras. E ele está na escola com uma professora, que é uma colega minha, que a gente trabalha à noite, e a gente está fazendo essa parceria muito particular mesmo, e ela está ajudando o menino já conseguiu escrever. Eu tenho aqui uma foto de um trabalho que o menino fez, dentro da sala que a professora mandou para mim. Uma coisa linda que o menino fez, com corações, com a família dele desenhada. E ele dizendo que era um convite de amor para a família dele. O pai é analfabeto, a mãe é doente mental e os 2 irmãos têm esquizofrenia. E esse menino de 13 anos é analfabeto e chegou ao CRIAD. Essa é a nossa realidade. Tá, eu agradeço. Então, eu passo... Eu já passo a palavra para a doutora Catherine Jataí, inclusive para as suas considerações finais. Bem, E depois a gente vou falar aqui um pouquinho em relação ao depoimento dela. Essa é a nossa realidade também, infelizmente. A gente pega meninos, às vezes, de 18 anos que nunca estudaram. E, assim, muitos, porque essas famílias são desestruturadas, não valorizam a educação, e outros, às vezes, por questões que deixam a gente também muito revoltadas. Eu não tinha a guiazinha, a folhinha amarela. Esses casos vocês conhecem muitos, né? Assim, eu não tinha guia amarela, eu não fiz o registro de nascimento, a escola não aceitou meu filho. Então, eu tenho um filho de 18 que estuda, o outro nunca estudou, o outro é analfabeto. Então, assim, a gente tem a nossa sociedade, realmente, ela tá falida, está desestruturada, e cada um tem que fazer a sua parte. A gente realmente tem que se implicar em fazer a nossa parte. E o Degase também, a gente está falando muito aqui do Degase, mas o Degase também tem um trabalho muito bom. Eles têm um trabalho lindo lá dentro e um trabalho heróico lá dentro, porque os profissionais que estão trabalhando lá dentro, eles são heróis, que eles estão ali trabalhando com todas as adversidades, a diversidade do tema, a diversidade da estrutura e a falta de apoio total, porque ninguém quer estar lá nem apoiar quem está lá. Então, assim, é muito difícil, é um desafio muito grande trabalhar com adolescentes e, principalmente, com adolescentes em conflito com a lei. Mas as minhas considerações finais são que a gente precisa se unir, a gente precisa trabalhar em rede seja interinstitucional, e em todas as esferas, né? Em todas as esferas. A gente precisa de uma união, a gente precisa de um debate para poder construir políticas públicas que possam melhorar a nossa sociedade, melhorar o tratamento e tentar ajudar, de alguma forma, a socioeducar esses adolescentes. Agora, isso é uma coisa muito importante, mas a questão do Degase e das unidades é outra questão, que a gente também precisa dar uma estrutura lá dentro para ser feito um trabalho. A gente não pode admitir que, sob a alegação de que vamos liberar todo mundo, está tudo bem. Que não vai estar tudo bem quando chegar lá fora. Não vai estar tudo bem, a senhora mesmo está falando, as famílias são desestruturadas, muito. Então, a gente tem que tentar fazer um trabalho. Né? A gente não pode falar assim, então vou liberar todo mundo, vou tirar a superlotação, que acabou o problema. O problema não acabou. Não. O problema não acabou, o problema está aí, o desafio está aí. E o desafio é em todas as esferas. A gente precisa se unir, precisa trabalhar. E eu acho que precisa conversar. Porque não adianta as instituições não se falarem, não adianta mesmo dentro do próprio judiciário ninguém se falar, cada um adotar uma corrente divergente, porque a coisa mais importante que a criança, o adolescente, a sociedade, está esquecida, porque ninguém olha para aquilo lá, só quer brigar. Não é assim que funciona. Eu acho que precisa cada um se implicar dentro da sua esfera e conversar, e fazer tudo em prol de uma melhoria da sociedade. É isso. Então, eu passo a palavra para a doutora Ana Tereza Basile, também para as suas considerações. Bom, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a Emerge, o desembargador Flávio Marcelo, pela realização desse evento, que é importantíssimo. Os debates foram muito enriquecedores. E eu queria passar uma mensagem um pouco mais otimista. Eu concordo que nós estamos com um Estado quebrado, que nós temos uma dificuldade financeira imensa, que nós temos fechado escolas, mas eu queria aqui dizer que eu tenho visitado escolas em locais muito humildes, no interior do Estado, pela OAB, e não são poucas. Eu já fui a muitas escolas. E ainda há escolas bem estruturadas no nosso Estado, com algumas dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas
do ponto de vista estrutural, eu fiquei surpresa, desembargador, de visitar na Baixada Fluminense, no interior do Estado, alguns colégios bem estruturados, claro que com carências, mas bem estruturados e, sobretudo, com profissionais de grande valor que se dedicam como sacerdotes ao seu trabalho. Então, também temos escolas extremamente mal aparelhadas? Temos, mas eu acho que nós estamos conscientizando a sociedade desse problema. E digo mais, quando nós estamos falando sobre o Degase, nós não estamos falando sobre aqueles que atuam lá, que são heróis. O que nós estamos falando é da gestão do Poder Executivo, da falta de recursos e da falta de investimentos em política pública de ensino desses menores. Mas, tanto nas escolas como no Degase, nós temos os verdadeiros heróis trabalhando lá e resolvendo algumas situações muito, muito emocionantes, como a que foi narrada aqui. Eu vejo com mais otimismo, eu acho que a sociedade unida pode melhorar essa realidade. Nós temos que lembrar que há entes públicos, de natureza pública, como o SESC e SENAC, que têm recursos da iniciativa privada e poderiam investir em cursos técnicos no Degase. O que falta é política e cobrança por parte da sociedade, mas esse evento aqui tem a grande qualidade de trazer o tema à luz, ao debate e à conscientização de todos. Então, eu queria parabenizar a todos, na pessoa do desembargador Flávio Marcelo, pela excelente iniciativa que engrandece o nosso Estado. Muito obrigada a todos por estarem presentes e por debaterem esse assunto tão importante. Boa tarde. Bom, antes de encerrar, eu gostaria de ressaltar que a intervenção do sistema de infância, de infância e adolescência, né, compreendendo o Judiciário, Degase, Ministério Público, Defensoria Pública, pela minha experiência, eu posso dizer que nós, muitas vezes, salvamos vidas, porque quando a gente tira o menino que está portando um fuzil lá no ponto do tráfico, coloca 6 meses, ainda que seja 6 meses, numa unidade, você, muitas vezes, pode estar salvando a vida dele de morrer num confronto, seja com policiais, seja com outras facções, e você dá a oportunidade a ele de pensar naquela vida que ele está tendo e poder mudar, porque, como eu falei de Erasmo de Roterdã, a gente tem sempre que pensar que ele é sujeito de direitos, e se ele é sujeito de direitos, ele tem a capacidade de mudar a própria vida. Nós não podemos ter aquela visão assistencialista de que ele é um objeto que nós vamos ressocializar. A ressocialização, a reabilitação depende também dele. E eu tenho certeza que os funcionários da Justiça e do Degase, eles são heróis nesse sentido de propiciar a essas crianças, a esses adolescentes, a oportunidade de mudar a sua trajetória. E é isso que a gente tem que começar a lutar para que os gestores deem os instrumentos para que nós possamos atuar. Nós, Judiciário, nós, Degase, nós, Defensoria, nós, Ministério Público. Porque, se não houver esses instrumentos, o nosso trabalho, muitas vezes, vai ser em vão. Eu só tenho a agradecer profundamente pela oportunidade que é dado, não a mim, mas a todos nós, por essa maravilhosa iniciativa do desembargador Flávio Marcelo Horta, por essa iniciativa de realmente pensar sobre a criança e o adolescente tão sofrido diante das parcas atuações que são feitas em prol dessa
camada social tão importante, que é a sobrevivência de um povo, de uma nação. Eu agradeço profundamente a essa iniciativa, ao IMB, à Emerge, ao tribunal, que acolheu essa temática tão séria e de uma maneira tão importante, que estão fazendo isso aqui, a magistratura e todos os outros órgãos envolvidos, para que a gente possa conversar sobre isso. O professor Guilherme Sandoval, uma pessoa muito especial, ele participa do nosso curso de pós-graduação, tem ideias magníficas e uma desenvoltura acadêmica, doutrinária, magnífica, excelente, e isso sempre engrandece a todos nós que podemos contar com a presença dele e a atuação. E eu deixei, por último, o juiz Pedro Henrique, porque eu tive a oportunidade de compartilhar, por um breve momento, o juiz na carreira da Defensoria Pública. Então, ele, com certeza, sentiu a necessidade de um trabalho como esse, e a sua presidência aqui hoje, doutor Pedro Henrique, muito engrandece esse evento, e eu tenho muito a agradecer também. Eu quero agradecer também a todos que vieram aqui, se disponibilizaram a participar conosco dessa nova investida em prol dos direitos da criança e do adolescente. Mas, enfim, vamos conversar sobre a Lei 8.069. A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a lei que trata da doutrina maior do direito da criança, que é a proteção integral. Então, você não pode falar sobre criança e adolescente sem você trabalhar a visão de proteção integral, porque é a doutrina que vige hoje no todo arcabouço de trabalho voltado à criança e ao adolescente. Porque, se você não entende que essa doutrina é a doutrina que vige atualmente, você vai fazer um trabalho muito sem efeito para a criança, porque não está dando a proteção integral que ela tem direito como pessoa humana. E esse viés é muito sério, porque ainda hoje as pessoas colocam criança como menores, uma coisa menor, como era feito antes, né, com o Código de Menores. Mas essa doutrina foi rompida na medida em que veio a Constituição Federal, que é excelente no artigo 227, que diz assim: ela é o extrato, é a essência de toda uma convenção, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi trazida integralmente, essa convenção, com o extrato do artigo 227, a convenção entrou no artigo 227 de uma forma, o extrato, né, o perfume da convenção está exposto no artigo 227, e isso é impossível de retirar, que os princípios estão todos ali colocados. E esse artigo 227, ele é super interessante, porque, na verdade, ele, embora esteja lá no capítulo da família, da criança, do adolescente e do idoso, ele faz parte, pela sua natureza de direitos humanos, a essência do artigo 5º. Então, na verdade, ele só está deslocado de local. O local dele está lá, no capítulo correspondente, mas a essência, a natureza dele é do artigo 5º. E, como tal, é uma cláusula pétrea. Mas ele está subdividido, isso por má técnica legislativa, subdividido em questões do artigo 228. E isso é muito sério o que eu estou falando, porque tem tudo a ver com o que o professor
Guilherme Sandoval Góes aqui apresentou com a questão do metaconstitucionalismo. Isso é sério demais, porque tem consequências graves. Se você não interpretar o artigo 227 da mesma natureza do artigo 5º, que leva à condição de cláusula pétrea. E ele sendo da mesma essência que o artigo 5º, ele não pode ser alterado. E, por isso, a discussão toda que está travando aqui é que você não pode deixar, e que isso venha acontecer, que uma outra lei venha aqui e mude a questão da idade da responsabilidade penal. Agora não brincamos mais assim, vamos brincar de outra forma. Não é possível, porque o entendimento tem que ser que é norma integrante, absolutamente pela sua natureza, porque faz parte do artigo 5º, e, além disso, tem uma coisa mais séria, que tem a ver com os fundamentos do Estado democrático do direito, a dignidade da pessoa humana. Então, se você trabalhar com os fundamentos do Estado democrático do direito, que não é a mesma coisa do que tínhamos anteriormente, que é o Estado do direito, que o Estado de direito é só agir conforme a lei. Mas o Estado democrático do direito, ele difere fundamentalmente porque há o controle do agir. Então, é agir conforme a lei, mas o controle desse agir, o que falamos aqui na parte da manhã, o controle do agir não está acontecendo. Então, nós estamos deixando uma brecha e uma mácula na dignidade da pessoa humana. Porque, se nós estamos diante de um Estado democrático do direito, nós precisamos do controle do agir para ser democrático. E isso nós estamos pecando solenemente na forma da atuação em prol do direito da criança e do adolescente. A Convenção dos Direitos da Criança, ela é usada, esse termo, direito da criança, por quê? Porque vários países participaram desta convenção para chegar a uma convenção, e a convenção difere do tratado, que é a categoria geral, porque a convenção impõe ao Estado parte a obrigação de cumprir efetivamente as normas que estão estabelecidas naquela convenção. E o Brasil, acima de tudo, ele ratificou integralmente a convenção. Então, você não pode, hoje, que ratificou integralmente, e só 2 países no mundo não ratificaram a convenção. O primeiro país é os Estados Unidos. E aí vocês vão entender por quê, porque cada estado nos Estados Unidos tem a sua legislação própria. Isso seria uma coisa absurdamente complexa para que eles pudessem ratificar a convenção. E o outro país que não ratificou é a Somália. E todo mundo sabe por que a Somália não pôde ratificar a convenção, para o estado em que vive de precariedade absoluta e de indignidade humana que vive a criança, adolescente e até mesmo os adultos, na situação que eles vivem de indignidade humana. É uma situação muito difícil. Se aqui, para nós, está difícil, imagina lá. Enfim, isso são pontos absolutamente importantes de se colocar dentro dessa visão de que, se nós como vamos encarar a Convenção dos Direitos da Criança. Os outros países, aí você vai dizer, no Brasil, essa idade é de 12 a 18 anos, incompletos, para a idade, né, da responsabilização socioeducativa. É muito complicado, porque podemos aumentar, podemos fazer isso, fazer aquilo, mas, na verdade, você não pode. Você está colocado diante de uma convenção que a única coisa que resta para essa finalidade seria você denunciar o tratado.
Um tratado ratificado por 98% dos países do mundo. Eles fizeram, no momento de que eles iriam para a ratificação, fizeram ressalvas. Então, na Inglaterra, tem uma faixa etária bem diferenciada da nossa, na França, na Bélgica, na Holanda, na América do Sul, completamente, América Central, os países árabes. E, às vezes, até curioso, né? Porque tem uma faixa etária diferente para a menina do que para menino. O menino, para a responsabilização dele, a faixa etária dele tem que ter mais idade. E a menina, já a partir dos 13 anos, já se responsabiliza pelas questões que pratica. Então, esta convenção que nós ratificamos integralmente, ela só tem uma forma de ser modificada e alterada, a denunciar o tratado, denunciar esta convenção. E será que o Brasil suporta uma situação de uma denúncia de uma convenção de direitos da criança perante o mundo? Vai sofrer sanção, é diferente, porque tratado é a norma geral. Convenção, o país se obriga. E, na medida que ele denuncia, ele vai sofrer as sanções dos outros países. Então, é uma coisa que nós temos que pensar muito bem. Se nós estamos deixando a convenção acontecer no Brasil, que pensando que não há consequência, vocês lembram muito bem do caso da Candelária. Quem foi que não vivenciou essa situação da Candelária? Essa situação da Candelária foi como se fosse assim, entrou a convenção, né? E aí surgiu a situação da Candelária. Foi uma questão gravíssima. E o Brasil teve que responder perante a ONU a situação da chacina da Candelária. E sofreu sanções no mundo. E, foi uma situação drástica para todos nós, mas a Defensoria Pública do Rio de Janeiro foi instada a defender o Brasil na ONU e apresentou as razões, mas a mácula ficou. Então, ela, até hoje, é uma marca muito séria para nós. Eu só espero que, agora que a gente esteja restaurando esta convivência da seriedade da criança e do adolescente, que isso não venha mais ocorrer de forma nenhuma. Só vai servir de colocação para que a gente nunca esqueça a importância que se tem de uma criança e de um adolescente e o que aconteceu no nosso país, aqui, no centro do Rio de Janeiro. Bem, dizendo tudo isso, eu vou chegar à questão de que a Convenção dos Direitos da Criança, e eu coloquei aqui do adolescente, porque as pessoas, de um modo geral, conhecem como a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas, na verdade, é a Convenção dos Direitos da Criança. Varia a idade em cada país, tá? Mas é a Convenção dos Direitos da Criança. Ela pode ser considerada um tratado de direitos humanos no Brasil? Face à emenda constitucional 45, essa é a grande questão. Isso tem uma importância absurdamente relevante. Porque, se nós não tratarmos isso com as considerações que foram aqui feitas pelo nosso querido professor Guilherme Sandoval, nós teremos consequências muito sérias, que seriam modificações do artigo 227, dos artigos 228, se você não considerar como cláusula pétrea da sistemática de direitos humanos ligados ao artigo 5º, que é um direito fundamental, que está atrelado, ligado umbilicalmente com a dignidade da pessoa humana. Pode passar? Bom, então o Supremo Tribunal Federal adota com a posição que tomou, a tripla hierarquia dos tratados internacionais. Pode mudar. Essa tripla hierarquia ficou de acordo com a jurisprudência do Supremo, o ministro, como já foi falado aqui, o ministro Gilmar Mendes, né? E depois o voto do ministro Celso Mello, mas o voto do ministro Celso Mello, embora ele seguisse a maioria
maioria dos doutrinadores de todos aqueles que escreviam sobre isso, que é a forma maior de se encarar a convenção, não foi admitida a posição dele até aquele momento. Pode mudar. E aí, depois, foi colocado que, nesses 3 níveis, nós temos os direitos humanos do artigo 5º, que aqui foi exaustivamente bem expressado, que tem que ser 2 turnos. Então, como é que fica, como já foi explicado o nosso professor Guilherme, ele já falou que tem que ser dessa forma do artigo 5º, tem que passar pelas 3 casas. Mas acontece que, quando a Convenção dos Direitos da Criança entrou no ordenamento jurídico brasileiro, não tinha essa necessidade. E por que depois vem uma emenda constitucional que cria uma outra situação dentro do próprio artigo 5º? E você poderia pensar num conflito aparente de normas? E como é que Dworkin resolveria essa questão de um conflito aparente de normas? Mas pode haver um conflito de normas constitucionais? Elas não têm que ser integradoras? Como seria isso, então? E se nós formos observar pela visão da teoria dos casos difíceis, nós teríamos que ver a essência com a relação da política. Então, por exemplo, você vai tratar de direitos humanos, essa é a essência. A forma política com que se trata não é a essência, é uma escolha. É uma escolha política que é feita, e, nesse caso, feita através da emenda constitucional, que é o 45, que alterou a sistemática anterior. Mas a sistemática anterior traz a visão da natureza, do direito humano, da dignidade da pessoa humana. Então, por si só, isso já teria que prevalecer. Mas como o Supremo estabelece que é o guardião da Constituição e estabelece da forma do entendimento dele, então ele tem uma visão diferenciada. Vai, passa. E aí, essa visão dos direitos humanos aprovados, ele ficou, como foi dito aqui, supralegal. E nós não temos só a questão da Convenção dos Direitos da Criança, não. Nós temos outras. Olha aqui. Aqui. A Convenção Interamericana de Prevenção... Prevenção? Não. Para prevenir e punir a tortura. A Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana para prevenir... Aqui tá, eu estou querendo prevenir bastante, eu repeti, prevenir, tá? Erradicar a violência contra a mulher. Imaginem vocês, se isso, que também não foi aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º, pela seriedade total que tem esse aqui, eles são somente supralegais. Olha a gravidade do que temos aqui trabalhado. Não passaram pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Eles estão sobre a égide do artigo 5º, parágrafo 2º. Eles são supralegais, mas não estão no patamar que devem ser, como um tratado de direitos humanos, que todos esses aqui se reportam pela sua natureza, que tem que ser pela égide constitucional, a visão constitucional, a natureza deles por ser de direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado democrático. Pode mudar? Bom, o terceiro é o tratado que não versam sobre direitos humanos, também aqui já foi estabelecido, mas só para a gente lembrar, tem status de lei ordinária. Quando ele não trata de direitos humanos, ele vai entrar no ordenamento jurídico como uma lei ordinária. Bom, a razão.
o Supremo não admite o tratado internacional que trate de matéria reservada à lei complementar. Pode mudar. Bom, aqui, todo mundo aqui já recebeu a pirâmide para poder observar, porque, por mais que a gente ampliasse aqui, não daria para vocês verificarem bem, é para vocês verificarem a sistemática e a forma com que nós podemos utilizar com a pirâmide de Kelsen, que é importantíssima, porque a gente pode observar como você vai trabalhar os direitos da forma para a questão dos tratados internacionais. Pode mudar. Bom, a visão da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece sistema único diferenciado no que tange à incorporação dos tratados à ordem jurídica brasileira para a integração dos atos internacionais. Então, muitos diziam o seguinte: como se trata de um ato internacional, como estabelecer uma hierarquia de Constituição, porque é uma lei externa. Mas o Brasil e outros tantos países, no seu ordenamento, eles aceitaram, eles acordaram aquelas questões convencionadas. Então, esse argumento me parece que é um argumento bem falho de se estabelecer. Pode mudar. Bom, agora nós chegamos no ponto final, e isso aqui não tem diretamente nada a ver com tudo que foi falado aqui, mas é importante que nós possamos pensar e refletir através desta provocação acadêmica, para que vocês possam verificar o que seria realmente de direito e o que seria realmente de justiça em relação à visão da Convenção dos Direitos da Criança e sua hierarquia como constitucional. Pode passar. Não. Vai? Ué, isso não. É aqui, ó. Vai? Ué, não. Eu disse que era provocação, né? Bom, começou. Thank you. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid. You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. Bem, então, seguindo o posicionamento, viu, professor Guilherme Sandoval? Eu vou seguir o posicionamento do ministro Celso Mello, quando ele diz o seguinte:
Não importa ser do artigo 5º, parágrafo 2º, ou do artigo 5º, parágrafo 3º, não importa, porque, na verdade, a Convenção dos Direitos da Criança, ele é um tratado de direitos humanos com características absolutamente determinadas, como o tratado da hierarquia constitucional. E, com isso, eu deixei para vocês imaginarem, por talvez dessa posição dele, seria de direito ou seria de justiça? Obrigada. Pois bem, dando continuidade, depois dessas brilhantes palestras, dessas participações extremamente instigantes, eu franqueio a palavra aos senhores para perguntas, mas inicio já a pedido pelo desembargador Flávio Marcelo, porque ele também, instigado como foi, gostaria de perquirir os nossos palestrantes. Alô? Bom, eu gostaria de perguntar a ambos, né? Porque a questão da maioridade penal a gente já vai discutir amanhã num segundo painel, né? Agora, eu queria saber se existe algum outro caso concreto em que haja conflito entre o que fala o ECA e o que fala a Convenção de Direitos da Criança, que a gente possa exemplificar aqui para a plateia. Não há conflito entre a Convenção... Uso meu. Vamos fazer assim. Obrigada, muito obrigada. A meu ver, não há conflito entre a Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e Adolescente. Não há nenhuma, porque, justamente, o Estatuto ele trouxe toda a sistematização para a lei interna do que está na Convenção dos Direitos, sobre os Direitos da Criança. Então, eu não vejo que há um conflito entre essas normas, porque a Constituição Federal assumiu a essência no 227, que é a Convenção, e o Estatuto desenvolveu como um leque o artigo 227. Então, o artigo 227 é um leque fechado. Quando você abre o leque, você tem o Estatuto da Criança e Adolescente. Não sei se atendi. A minha tendência também é concordar com a professora Rosângela, no sentido dessa consonância entre o nosso ECA e a Convenção. Até mesmo na questão da maioridade penal, desembargador, eu não vejo um conflito, porque ele fala em 18 anos e a nossa legislação também. Isso talvez tenha um problema na questão com outros países. Exatamente. Então, talvez um outro país que queira reduzir a maioridade penal, talvez entrasse em conflito com a Convenção, que ela fala também em 18 anos. Né? Mas, por exemplo, se nós tivéssemos uma emenda constitucional aqui no Brasil, ela teria um grau de hierarquia, de acordo com a posição dominante no Supremo, superior ao da Convenção. Sim. Ou seja, em tese, poderia revogar a Convenção. A questão, a minha visão específica da maioridade penal, eu acho que diversos problemas seriam enfrentados aqui. Sob a ótica formal, não haveria nenhum problema a questão da maioridade penal, desembargador, na minha visão, porque essa questão ela poderia, inclusive, ser trazida
de uma forma até bem diferente, porque a competência é privativa da União, artigo 22. Mas a União pode, estou falando sobre o ponto de vista formal, né? Para deixar bem claro essas duas perspectivas que são diferentes. Na perspectiva formal do processo legislativo, não há nenhum problema. Direito penal, competência privativa da União, artigo 22, ok. Parágrafo único. Autoriza que a União, por lei complementar, autorize cada Estado a legislar sobre uma questão específica de direito penal. Então, poderia haver, sob a ótica formal, uma lei complementar da União que autorizaria cada Estado desembargador a fazer a sua maioridade penal. Então, o Rio de Janeiro poderia botar 16 anos, o outro Estado. Isso no ponto de vista formal, né? Que eu creio que o problema não está aí. O problema está aí, totalmente constitucional, essa perspectiva. Eu vejo um problema muito grande na questão material, né? E aí a professora Rosângela trouxe também com muita precisão isso. Isso já não seria uma cláusula pétrea? Quer dizer, ela já não seria um núcleo fundante do Estado brasileiro? Eu já não posso mais mexer nesse núcleo fundante, né? E aí eu posso buscar a SPEC aí, hermenêutico mesmo, na própria Constituição e num tratado. Então, eu vejo essa questão muito interessante, mas que o Estado brasileiro teria que identificar dessa forma, né? Na questão material, acho que não há dúvida que seria uma afronta à cláusula pétrea, né? Da questão e à própria Constituição. E a minha preocupação, aproveitando essa pergunta do senhor, que eu acho muito fundamental, porque é o seguinte, nós estamos debatendo aqui, não sei se ficou claro para todos, nós estamos debatendo aqui a questão da hierarquia da Convenção da Criança, se ela é supralegal, se ela é constitucional. E o país, na minha visão, ele está andando na contramão do debate que já está acontecendo em alguns países, né? Então, em alguns países, o tratado internacional ele assume o status de norma superior à própria Constituição. Então, enquanto alguns países já estão indo para a questão do transconstitucionalismo, do interconstitucionalismo, né, e outros arquétipos hermenêuticos mais avançados, nós aqui ainda estamos debatendo se é supralegal ou se é constitucional, né? Então, mas eu também concordo com a professora Rosângela, eu não consigo ver, graças a Deus, um embate. Pode haver um embate de uma lei complementar, né? Aí talvez uma lei ordinária em cima do ECA, né? Mas a Rosângela quer complementar, né, Rosângela? Posso fazer uma observação? Por que eu disse que não tem nenhum conflito? Porque as pessoas dizem assim, o estatuto pode ficar, o adolescente pode ficar até os 21 anos, dependendo das condições. Mas isso não altera a possibilidade da prática infracional, que é até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Porque, se ele praticar o ato infracional com 18, ele não vai para o sistema socioeducativo, ele vai para a justiça penal. Por isso que eu disse que não há conflito. Agora, quando ele pratica o ato infracional 17 anos, 11 meses e 28 dias, aí ele pode ir, sim. Né? 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, ele praticou um ato infracional, ele pode estar e pode ficar, dependendo das condições dele, porque tem que ser avaliado no mínimo, quer dizer, no máximo de 6 em 6 meses, as suas condições, porque o Estatuto demonstra que você tem que avaliar o menino no momento do ato infracional, mas depois não vai ficar com o ato infracional que ele praticou para ficar avaliando ele posteriormente. Tem que ser avaliado depois que tiver incidido o tratamento, o atendimento, porque tratamento não é uma coisa legal, porque ninguém está doente. É uma coisa que acontece na vida das pessoas, uma prática de ato infracional. Então, a prática do ato infracional dele e o desenvolvimento socioeducativo que ele está tendo dentro do sistema. Então, não há conflito, porque essa possibilidade de ir até os 21 anos não ultrapassa aos 18, nem na data, no momento que ele faz 18 anos. Então, não há conflito. Alguma pergunta dos senhores? Alguém gostaria de indagar os nossos palestrantes?
antes de voltar a palavra ao desembargador Flávio Marcelo, eu gostaria de só fazer algumas considerações, que esse é um tema que muito me encanta. E, assim, ouvindo atentamente os senhores, fortaleceu em mim a certeza da necessidade do cumprimento das nossas leis. Eu faço uma crítica, às vezes, muito severa ao ativismo judicial, porque no Brasil talvez o maior problema seja efetivamente não o ativismo, mas o não cumprimento das leis já existentes, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei, no geral, muito boa. Claro, tem algumas questões que deveriam ser revistas, mas, no geral, é uma legislação muito boa. E aí eu percebo, e eu já tenho aí, juntando defensoria com magistratura, algo em torno de 25 anos, trabalhando na mesma área e rodando diversos municípios aqui do estado do Rio de Janeiro, eu percebo que o nosso problema não é esse. O nosso problema, efetivamente, é o não cumprimento do ECA por aqueles, nós, maiores, que deveríamos fazer com que aquela letra da lei se tornasse uma realidade. E aí, às vezes, eu fico pensando assim, por exemplo, a palavra ressocialização, quando a gente fala dos adolescentes infratores. Acho estranho, porque a grande maioria deles sequer foi socializada, não fazem parte da sociedade. Aliás, eu, outro dia, fui chamado para... A palavra não seria palestrar, né? A palavra seria participar de um encontro numa associação em Ipanema. Fui. Muito interessante, fui. E as queixas, aí vieram as queixas, e muito se falava dos infratores, e eu comecei minha fala nos seguintes termos: que bom, depois de 24, 25 anos, é a primeira vez que eu vejo a elite do Rio de Janeiro se interessar por nossos adolescentes infratores. E talvez, falava eu, talvez esse interesse decorra do simples fato de que eles desceram o morro e estão no asfalto. E agora estão incomodando os senhores. E que bom que agora os senhores querem participar de uma coisa que já deveriam estar participando há muito tempo, que é a discussão de como dar dignidade a essas nossas crianças, a esses nossos adolescentes, para que eles não precisem ficar na rua. Porque parece favor, e não é, é obrigação. Esses meninos não foram socializados. A gente tem, assim, a nossa briga constante do Poder Judiciário na área da infância é fazer com que a decisão, aqui, a tinta dessa caneta nesse papel, se transforme em realidade. E é muito difícil. A impressão que eu tenho 20 e tantos anos depois é que nós sempre damos dois passos, um passo para frente e dois passos para trás, um passo para frente e dois passos para trás. É incrível como a infância é relegada a segundo plano. É incrível como há uma inversão perniciosa da realidade. Exemplo, ouvia hoje de manhã, universidade pública. Universidade pública tem que ser para quem não pode pagar. Ora, eu posso pagar a universidade para o meu filho, por que eu vou usar da benesse do Estado se eu posso pagar a universidade para o meu filho? Esse é um exemplo clássico, que agora vem mudando por conta das cotas, que eu sou absolutamente a favor. E volto a dizer, não é benesse, é uma obrigação, um resgate social. Então, assim, falando dos infratores, dessa história de diminuição da imputabilidade penal, de 18 para 16, eu acho muito engraçado assim, o que eu chamo de hipocrisia intelectual. Hipocrisia intelectual é quando você pega o melhor dos mundos, que obviamente te interessa do lado de lá, mas esquece o que não te interessa. E aí pega também aqui o que te interessa
e esquece o que não te interessa e une os dois. Exemplo clássico são as comparações com os Estados Unidos. Aliás, as comparações com os Estados Unidos são apenas quando interessa, porque todo o resto que o Estado americano proporciona, a pessoa esquece e bota debaixo do tapete, porque não faz sentido colocar na discussão, porque você vai ver a disparidade. Então, assim, eu trabalhei 18 anos no infracional e vou terminar, porque eu sou presidente de mesa só concede a palavra e as pessoas não falam muito. Mas eu não consigo me conter, porque o tema me é muito querido. Trabalhei 18 anos com infracional. Posso garantir aos senhores, não sou técnico, não tenho qualquer ensinamento, quer de psicologia, quer de serviço social, nada. Mas a experiência faz com que a gente observe. E o que eu vou lhes dizer é fruto apenas e tão somente da observação diária, cotidiana, de quem trabalha com isso há mais de 25 anos. Nós temos na sociedade algo em torno, percentual, de 3 a 5% de pessoas com personalidade voltada para o crime. E aí pouco importa de onde essa pessoa vem, onde nasceu, se a família é boa, se a família é ruim, se recebeu carinho, se não recebeu carinho, se tinha dinheiro, se tinha estudo, isso é pouco importa. A gente pode citar como exemplo um garoto maior da zona sul do Rio de Janeiro, que atacou do nada, numa festa, uma menina, um namorado, com um saca-rolha. Mas os outros 95%, 96%, 97%, quando delinquem, é por falta de oportunidade. Nós somos um país de falta de oportunidade. Fui convidado, e aceitei com muito prazer, participar de uma comissão aqui do tribunal, chamada COAPS, posso errar o nome, que eu sou péssimo para guardar nome, Comissão de Organização de Projetos Especiais, ou qualquer coisa que o valha, mas, enfim, direcionada a projetos especiais. E um dos projetos que a gente trabalha com muito afinco é o projeto de capacitação, primeiro emprego para adolescentes. Vale dizer, aprendizagem. E aí é muito interessante que outro dia a gente falava para empresários buscando vagas para esses meninos, e um dos interlocutores, e isso é normal, né? Não estou dizendo que seja certo, mas é normal, muito preocupado, falou assim, mas essas vagas são para trabalhar numa determinada loja de produtos pequenos, e assim eu tenho muito receio que esses meninos furtem, etc, etc. Ao que eu respondi, olha, eu posso afirmar sem medo de errar quanto aos infratores no Estado do Rio de Janeiro. Cerca de 80% a 85%, talvez chegando a 90% dos nossos infratores, você sabe esse dado agora, porque eu estou afastado há algum tempo melhor do que eu, estão ligados ao tráfico. E, via de regra, sem violência. A grande maioria sem violência. É o cara que fica com radinho, é o cara que vai te entregar a droga quando você vai comprar. E eu falava, são trabalhadores, ele não rouba, ele não furta, ele pega a droga, entrega, pega o dinheiro, leva lá para o dono do ponto. Trabalhador. Agora, trabalha no tráfico, para receber o dinheirinho dele, porque todo mundo precisa. Agora, se a gente der um outro emprego para ele fora do tráfico, ele vai também, e provavelmente ele vai cumprir muito bem a sua função. E é engraçado essa sociedade que a gente vive. Todo mundo briga para o usuário não responder por nada. Descriminalização do uso da substância entorpecente. Pois bem, eu vou à praia no domingo com meu filho, quando faz sol, naturalmente, está um frio danado, e tem um cara da minha altura, cabelo branco, igual a mim, fumando maconha. O policial passa, não fala nada. No dia seguinte, eu tenho que ir trabalhar e tenho que aprender o adolescente que vendeu para ele. Eu, sinceramente, não consigo entender essa lógica. Não consigo, juro. Ou se prende todo mundo, ou se solta todo mundo. Então, eu não vejo lógica. Isso é de uma hipocrisia social, na minha concepção, absurda. Alguns vão de dizer
mas usuário é caso de saúde pública. Eu posso afirmar com tranquilidade, não é. Nem sempre. Não é. A grande maioria? Óbvio que não. Saúde pública é aquele que faz uso de substância entorpecente, lícita ou ilícita, não importa. E que perde a capacidade de reger a própria pessoa. É o cara que bebe vinho ou cachaça, não importa, ou cerveja, ou cocaína, ou maconha, e não consegue trabalhar no dia seguinte. E esse é caso de saúde pública. Agora, aquele que o faz de forma recreativa, cuida da família, cuida dos filhos, vai trabalhar, não. Essa pessoa não é caso de saúde pública. Ele simplesmente optou em fazer uso de uma droga lícita ou de uma droga ilícita. E por que a benesse? Porque a benesse quando você preconiza leis absolutamente severas para quem foi vender para esse indivíduo. Então, essas coisas me causam um certo desconforto. Desconforto por quê? Porque, ouvindo os nossos palestrantes, o nosso palestrante Guilherme Sandoval, a debatedora Rosângela Zagalha, eu percebo o óbvio. E queria deixar essa mensagem para encerrar e passar a palavra para o desembargador Flávio, e agradecendo o generoso convite de me deixar presidir essa mesa, que me deixou muito feliz, e pedindo desculpa por ter me alongado. A única coisa que eu queria é que a lei efetivamente fosse cumprida. A única coisa que eu queria é que nossas crianças e nossos adolescentes tivessem a chance que eu luto todo dia para dar para o meu filho. É isso. Obrigado.